Gilvan, vamos seguir olhando para o Brasil, mas agora acrescentando uma outra informação para a gente falar de Petrobras. Quero já te ouvir, mas antes vou chamar aqui a Roberta Camargo para conversar conosco sobre uma decisão da empresa. Depois de muitas críticas do presidente Lula, críticas públicas, a Petrobras vai devolver a receita extra do leilão de gás de cozinha. Lembra dessa crítica feita pelo presidente Lula? Porque tem uma diferença entre o preço e o valor da tabela. E essa diferença passou dos 100%. Roberta Camargo, para começar, o que diz a Petrobras sobre esse assunto? O que ela justifica para devolver essa receita extra? Carol, uma diferença de 118%, tá? E a Petrobras manifestou em comunicado que a decisão acontece sustentada por análises econômicas e de risco. Afirmou que acontece também por conta da excepcionalidade do contexto mercadológico atual. E aí cita o conflito no Oriente Médio e também manifestações contrárias de órgãos de controle e regulação. Que órgãos são esses? A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom. Fato é que na semana passada, na sexta-feira, o presidente Lula se manifestou contrário a esse leilão, afirmou que ia solicitar a anulação disso, que era a favor da anulação disso, por conta desses altos preços praticados pela companhia. Na segunda-feira, na última segunda-feira, teve uma destituição do cargo. O diretor executivo de Logística, Comercialização e Mercados, Cláudio Romeu, foi destituído do cargo. E agora, então, a Petrobras afirma, alega que anula o ágio pago no último leilão do gás de cozinha, o GLP. Gente, esse leilão aconteceu no dia 31 de março. O que ocorre agora? Eles afirmam que vão devolver aos clientes valores referentes à diferença entre o preço de paridade de importação, o PPI, e divulgado pela ANP, e os lances arrematados pelos distribuidores. Ao mesmo tempo, a Petrobras alega que mantém o preço do botijão de 13 quilos em R$ 34,70 desde julho de 2024 para cotas regulares das distribuidoras. Mas o que se viu após esse leilão foram aí os valores disparando, a gente viu os valores subindo muito, a gente está falando de uma diferença de 118% até 118% em relação aos preços de tabela que eram praticados, ou seja, uma diferença muito exorbitante que gerou aí críticas do presidente Lula, teve essa destituição do cargo na Petrobras e agora eles anulam esse ágio pago, viu, Carol? Obrigada, Roberta. E é justamente seguindo nesse assunto que temos o Gilvan Bueno para entendermos. Gilvan, aqui dois olhares que vou trazer contigo. Um para a política da Petrobras, o que isso significa, esse movimento da empresa que recua, devolve essa receita diante de críticas do presidente Lula e, por outro lado, olhar para o consumidor. Na prática, o que isso vai representar, o quanto que essa decisão afeta o preço para quem adquire o gás de cozinha? Carol, você foi muito feliz quando você fala que temos que ter duas visões. Porque são dois atores aqui com interesses totalmente diferentes. Do ponto de vista das famílias, a gente precisa lembrar, e eu sempre tenho destacado isso, os dados do IBGE, que mostram que 30% dos brasileiros ganham entre 1 e 2 salários mínimos. E qualquer alta na sua cesta básica e na sua composição de renda fixa, falando de educação financeira, traz um impacto muito significativo. Do ponto de vista político, se a população sente que ela está perdendo o poder de compra, que os seus itens básicos estão ficando mais caros, ela tem de olhar para os governantes e falar, olha, o meu governante não é bom, isso está sendo ruim. E aí os governantes começam a ter essa questão de políticas de preço para tentar, num país que tem mais de 30 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, equalizar. E aí, no final do dia, isso vai impactar nas contas públicas, nas questões políticas, e aí na última cadeia vem a empresa, que, como nós destacamos anteriormente, a Petrobras é uma estatal, ou seja, tem uma participação do governo, uma participação do capital privado, onde o governo tem maior dominância sobre isso. E do ponto de vista, em muitos momentos da história, na história de mais de 50 anos da Petrobras, ela teve que ter essa questão do governo fazendo a ingerência nas suas contas públicas, nas suas contas. E nas suas contas, lá entre 2012 e 2015, a empresa foi muito impactada, com muita desconstrução de valor, com as suas ações chegando a quase R$5. E todos os presidentes que foram pensando de capital privado, ou seja, gerar valor, construir valor
dentro da Petrobras não ficaram muito tempo. Então, quando saiu essa decisão, eu comentei aqui na CNN Money, falando sobre isso, que qualquer questão que saia em termos de lucratividade da empresa, vai ter uma pressão do governo falando, olha, não é a política que eu quero, porque isso tem impacto. E, paralelo a isso, Carol, esse gás também ele tem impacto nas indústrias e também aumenta a inflação lá na frente. Do ponto de vista, a empresa sempre que fizer um movimento que, do ponto de vista corporativo, é o que uma empresa busca, se fosse uma empresa 100% capital privado, que é gerar valor para o acionista, maximizar os seus retornos, ela vai sofrer uma pressão e falar, olha só, isso não é a composição da empresa. A empresa é capital misto, onde eu, governo, tento equalizar os preços para que a minha população não seja impactada. Então, todo investidor de Petrobras, conversando com os principais bancos de investimentos, e é por isso que no Brasil, essas empresas petrolíferas iniciantes, Carol, ela tem conseguido capturar melhor a questão de capital privado. Mas a Petrobras, sempre que existir, vai ter essa questão do governo fazendo medidas que reduzam os impactos na população, porque o Brasil, nos últimos 40 anos, não conseguiu fazer uma ideia de aumento da renda. Segundo dados do DIEESE, que eu sempre destaco na nossa programação, o salário mínimo deveria ser R$ 7.000. Como ele é R$ 1.500 e 30% dos brasileiros ganham esse valor, a gente, toda vez que temos sensibilidade de preço, o governo vem e faz medidas para tentar conter isso, para não gerar inflação e, no ano eleitoral, prejudicar ainda mais a sua popularidade que vem caindo nos últimos meses. E essa conversa que acontece com o Gilvan, num dia de divulgação de dados de inflação aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. Assunto para uma próxima conversa, ainda hoje, aqui. Até mais, Gilvan.